olho de Willem. Um clarão púrpura iluminou tudo e Willem se viu numa sala escura. Apenas as fracas luzes alaranjadas das brasas abaixo de um grande caldeirão iluminavam o lugar. Paredes de pedra musguenta e madeira se encaixavam caoticamente, como um quebra-cabeça montado por um cego sortudo. Que lugar é este? Pensou Willem. Uma dor aguda atingiu sua mente ao tentar se lembrar de como chegou ao local. Tentou se virar para ver todo o local, porém não conseguiu. Estava paralisado de forma tal que não conseguia sentir seus braços e pernas. Era como se flutuasse tranquilamente. Uma porta se abriu repentinamente e uma figura surgiu contra a luz alaranjada de uma lamparina oleosa. Não pode ser! A figura de pele enrugada e costas curvadas caminhou com seus passos largos em direção ao caldeirão e inspecionou o líquido que produzia tímidas bolhas sem brilho. Velha Skaeli! A bruxa do pântano! Skaeli retorceu o rosto ao ver que as brasas estavam se apagando, e com um estalar de seus dedos longos e encardidos, as brasas retomaram seu fôlego e brilharam com línguas de fogo. Em seguida, a bruxa apanhou uma colher longa de bronze e mexeu o líquido negro viscoso. Após algumas voltas, Skaeli bateu com a colher na borda do caldeirão. Nesse momento, Willem percebeu que, além de não conseguir se mexer, também não conseguia ouvir nada. Nenhum ruído era emitido pelos passos da bruxa, do líquido borbulhante ou do vento, e uma sensação desesperadora começou a crescer dentro de Willem. Desde criança, assim como todos em seu vilarejo, sempre ouvira histórias da horrenda bruxa do pântano. Estar diante daquela figura lhe causava um desconforto que não poderia descrever. Como vim parar aqui? Pensa, Willem! Pensa! Skaeli ignorava a presença de Willem. O líquido dentro do caldeirão metálico demandava toda a atenção da bruxa que a cada momento buscava por algum ingrediente. Ramos secos, pétalas de flores que Willem nunca havia visto, e pós das mais variadas cores eram atirados no caldeirão, na visão de Willem, sem cuidado ou preocupação com o resultado final. Porém o jovem percebeu que a bruxa cantarolava algo entre os lábios finos, e agora inclusive parecia se divertir, e apreciar o andamento do que quer que estivesse borbulhando naquele caldeirão. Encarou o olho direito de Skaeli, uma esfera leitosa e sem vida, porém, ao mesmo tempo tão hipnotizante quanto fumaça de madeira verde engarrafada por um sábio alquimista. Sua pele rugosa tinha um tom leve de oliva e era permeada por verrugas escuras, onde eventuais pelos cresciam selvagens e insistentes. Após lançar uma maçã esbranquiçada na mistura, Skaeli virou o rosto na direção de Willem. Tudo esfriou. Um frio congelante e nefasto como uma noite de inverno, que esfriava a cada passo da velha bruxa em sua direção. Sua mão de unhas e dedos longos seguiu na direção de Willem, que foi atingido por uma sensação nauseante, e tudo começou a girar. Conseguia sentir tudo, e nada ao mesmo tempo. Sentia o calor que vinha das brasas do caldeirão enquanto girava, e via um caleidoscópio estranho de tudo ao redor. Em alguns segundos, sua visão começou a retornar, e, entre um giro e outro, viu Skaeli se afastar carregando algo nas mãos. Ela se aproximou do caldeirão e abriu um pequeno pote de vidro, de onde com as pontas das unhas apanhou um punhado de insetos antes de atirá-los na mistura. Quando estava quase parando de girar, Willem viu seu reflexo num pequeno espelho num canto da prateleira e não pôde acreditar no que viu. Lutando para conter o desespero, aguardou mais uma volta, onde pretendia observar com calma o que vira anteriormente. Impossível! Nessa segunda passagem mais lenta, Willem encarou seu reflexo no pequeno espelho sujo e contemplou o mais profundo horror ao ver que seu corpo havia desaparecido por completo. O que era antes um jovem fazendeiro, agora era apenas um olho flutuando dentro de um pequeno pote de vidro. Willem quis chorar, mas não conseguiu. Quis gritar, mas não possuía boca. Acorde, Willem! É um pesadelo! Tem que ser apenas um pesadelo! Acorde! Sua mente começou a ruir. Girou mais 2 vezes diante do espelho, porém evitou seu reflexo, mantendo sua visão na madeira velha e engordurada da prateleira onde se encontrava. Skaeli continuava incrementando seu grude. Willem viu morcegos serem atirados inteiros e agonizarem tentando se livrar do líquido escaldante. Sapos nem mesmo tentavam fugir.
Uma enorme bolha se formou no centro do caldeirão e inflou até estourar, liberando uma nuvem esverdeada. Skaeli sorriu de forma satisfatória e maliciosa. Ela não tirou os olhos do caldeirão quando sua mão tateou a prateleira, interrompendo sua busca ao encontrar o vidro contendo Villain. Isso ao menos vai acabar, Pensou Villain. Sentiu o calor do caldeirão próximo e os dedos gelados de Skaeli como duas serpentes tentando alcançá-lo dentro do pote. A bruxa o segurou entre os dedos e o encarou. Vai ser indescritível. Villain leu nos lábios da bruxa antes de ser despejado no caldeirão. Villain sentir a fervura do líquido negro destruir cada mínima parte sua. A dor excruciante o percorreu por inteiro. Porém, ao invés de tudo acabar como imaginava, teve uma nova sensação. Era como se seu corpo derretesse e se espalhasse junto do líquido e pelo caldeirão. Sentiu a colher de bronze o arrastar de um lado ao outro e depois ser servido num cálice frio de estanho. Agora não via nada, mas sentiu quando tocou a língua de Skaeli e avançou por sua garganta escura. Enquanto tudo era escuro, algumas memórias retornaram. Lembrou-se do padre de seu vilarejo incitando ele e outros homens a partirem para o pântano atrás de Skaeli. A visão da velha casa da bruxa, antes de um clarão púrpura emanar das janelas, da porta e cada fresta da casa, e fazer Villain e seus amigos caírem nas poças fétidas do pântano. A visão começou a se turvar quando Skaeli se aproximou de Villain com um sorriso debochado cheio de dentes amarelos. Após a visão das memórias, a escuridão retornou por um tempo que Villain não pode mensurar. Agora via, através dos olhos de Skaeli, que seu rosto mudava diante do velho espelho. O rosto que outrora estava enrugado e esverdeado, agora rejuvenescia e adotava um tom rosado e jovem. Os fios de seus cabelos desgrenhados se enrolavam cacheados e castanhos claros como nozes de outono. Skaeli admirou e tocou seu rosto diante do espelho, e Villain sentiu seu toque macio e quente. A bruxa avançou pela casa dançando entre um cômodo e outro, até se deparar com uma velha e torta vassoura num canto. Sem pensar duas vezes, apanhou a vassoura e correu para fora da casa. Ainda era noite no pântano, e os insetos e anuros cantavam suas canções numa cacofonia estridente. Skaeli saltou em cima da vassoura, e ela começou a subir. Aos poucos a casa foi ficando menor, e a linha das árvores distante. Villain sentiu o toque do vento frio pelo corpo, a umidade das gotas das nuvens na pele de Skaeli. Voar é bom! O jovem continuava confuso com o que estava acontecendo. Porém, em meio a tantas dúvidas, teve apenas uma certeza ao se lembrar das palavras de Skaeli antes de jogá-lo no caldeirão. É indescritível! Villain acreditava ter controle sobre sua busca, mas a verdade é que já estava condenado antes mesmo de perceber. E se isso acontecesse com você? Será que lutaria para manter sua consciência? Ou, como Villain, encontraria uma estranha liberdade na transformação? No fim, talvez o verdadeiro terror não seja perder a forma humana, mas perceber que nunca fomos realmente livres. O Olho de Villain é um conto de autoria de Yuri Sugata, publicado na antologia O Poder das Bruxas, ano 3, pela editora Carnage. O que você conhece sobre a famosa figura das bruxas? Sabemos que são criaturas poderosas, envolvidas em mistério e misticismo. A literatura e o cinema trazem inúmeras bruxas famosas, como Morgana, das Brumas de Avalon, e as Bruxas Más, das histórias de João e Maria, ou de Branca de Neve e os Sete Anões. Quem não se lembra das malvadas bruxas do leste e do oeste, de O Mágico de Oz, ou de Samantha, a feiticeira? Os poderes das bruxas eram ilimitados, e sendo impossível controlá-las, havia a necessidade de queimá-las, exterminá-las da face da terra. Descubra o poder das bruxas. O link para a aquisição da obra você encontra nos comentários e na descrição do episódio desta semana. Bom, agora é hora da capivara partir, antes que uma bruxa cometa a maldade de transformá-la num humano. Tchau.